a liberdade de expressão é uma das formas de liberdade. Né? E aí talvez as polêmicas nessa área, elas são muitas vezes até pelo desconhecimento do conceito, sabe? Então eu gosto de falar sempre assim, esquecendo o conceito de liberdade de expressão, que é simples, uma proteção constitucional, uma mensagem, é bom lembrar do que é o conceito de liberdade. E aí talvez venham várias das polêmicas, né? Eu, como você, sou professor, né? E aí eu sempre utilizo uma brincadeira que não é nem minha, não sei se os seus youtubers, Instagramers, TikTokers e variantes conhecem, seguidores de uma forma geral conhecem. Mas eu gosto muito do Clóvis de Barros, você conhece, o filósofo? E eu acho o exemplo dele bom para explicar um pouquinho disso. É lembrar que liberdade não é exatamente fazer o que você quer. Ela tem a ver com autonomia, com escolhas. Né? Então, lembrar desse pressuposto é importante para lembrar o que é a liberdade de expressão. Ele até dá um exemplo que eu gosto muito. Ele vai explicar esse conceito de liberdade. Ele começa lá na Grécia. Não desistam, apesar de eu ter falado Grécia e filosofia. Onde a pessoa já está saindo da não sai correndo do vídeo, não. Mas ele dá um exemplo que é muito interessante. Ele brinca assim, eu estou em sala de aula. E aí entra uma menina muito bonita. E a menina muito bonita tem a bunda bonita. E eu adoro bundas bonitas. E aí ele fala assim, bom, se liberdade fosse fazer o que eu quisesse, eu podia ir lá apertar a bunda dela. Não é? E não é. Tanto é que a gente sabe que isso não é possível, tem consequências para isso. Então ele fala que, na verdade, a liberdade ela é uma escolha. E aí o direito entra com limitar essas escolhas. Ele começa a falar o que é possível e não é. Nesse caso, por exemplo, se ele vai lá e aperta a bunda dessa menina e ela não gosta, isso pode ser uma importunação sexual, pode ser um estupro, se ele estiver num ambiente trabalhista, ela pode ser mandada embora, uma justa causa, pode dar uma indenização. Então, ele usa esse exemplo para explicar que, na verdade, ali tem relacionado a uma escolha. E aí, ainda nesse conceito, assim, me estendendo, e você me corta se eu estender muito. Não, tô achando ótimo. Professor é terrível. Tô achando bom. Ele dá um exemplo que é interessante. Ele fala de um dos primeiros conceitos de liberdade que teve, e eu esqueci se foi de Aristóteles, mas bom, depois eu até confiro. Que ele dá um exemplo legal. Ele fala assim, eu uso esse exemplo muito em sala de aula, do Clóvis, não é meu. Ele fala assim, pô, você tem um cachorrinho em casa? Né? E aí sua cachorrinha tá no cio, né? O que você faz para ela não cruzar com outro cachorrinho? Né? E aí eu pergunto isso para meus alunos. Professor, eu vou fechar ela, trancar ela, etc e tal. E ele fala assim, foi isso que a filosofia começou o trabalho de liberdade. Ele falou assim, olha, esse cachorrinho não é livre. Ele não é livre porque ele é escravo do corpo dele. Ele é escravo dos instintos dele. Se a cachorrinha tá no cio, ela tem que transar. Se ela tiver que fazer xixi, ela tem que fazer xixi. Ela não tem autonomia, ela não tem escolha. Ela é obrigada a fazer o que o corpo dela determina. E é um dos primeiros conceitos para se limitar. Falar o que é liberdade. Falar assim, olha, liberdade não é fazer o que você quer. Não é fazer tudo. Ela tem a ver com escolhas. É você ter a opção entre fazer A ou B. Aí, voltando no exemplo da menina, você tem a opção. Você gosta, mas você pode ir lá e apertar ou não. E o direito, ele vai traçar alguns limites. Ele vai falar assim, olha, você não pode apertar a bunda de ninguém se essa pessoa não autorizar. Né? Então, nesse caso, ele trouxe um limite. Olha, sua autonomia. Você pode ainda fazer isso? Pode. Mas se você fizer, tem as consequências Y, Z. Você vai ser preso, vai fazer isso, etc e tal. Então, assim, aí, voltando no conceito, né? E a gente vai falar isso que é a parte polêmica. Liberdade de expressão é essa proteção constitucional, não só a fala, mas uma mensagem, uma comunicação. Mas a gente não pode esquecer que liberdade é escolha, autonomia. Então isso já vai começando a dar um parâmetro. Então se eu chego aqui e falo assim, professora, você é pilantra, porque você não está descascando essa cebola. Ela vem pronta, viu, gente? Ela está fingindo que está descascando aqui, e depois a cebola chega descascada. Mentira, não é isso não. Mas se fosse, essa manifestação. Seria tipo Ana Maria Braga, né? Já chega tudo tem pronto. Ali fazendo tudo, só vou misturar. Mas assim, vamos imaginar. Então você está, sei lá, vendendo o risoto, né? E como se fazer. Aí se eu chego e falo assim, pô, ela não faz isso, ela é uma estelionatária, ela tá fingindo que corta a cebola. Você tem a opção de fazer isso, você pode falar isso, né? Mas a liberdade de expressão ela não trata só sobre isso, ela trata assim, existem limites. Nesse caso, eu penso não só no que eu falo,
mas na pessoa em que é falada, o objeto da fala. Uhum. E aí já vai começando a traçar alguns limites. Uhum. Eu posso falar o que eu quiser, mas tem consequência atingir uma terceira pessoa, por exemplo.